falando sobre do Congresso de Santidade, que nós participamos lá quinta-feira, do Luciano Subirá, e a nossa conferência foi falando sobre santidade, tem mexido muito no meu coração por ver que a igreja tem se distanciado um pouquinho de assuntos tão fundamentais como santidade, como um viver cristão, sobre testemunho, e no mesmo tempo se aproximado tanto de alguns assuntos, mas de uma maneira tão assim superficial. E um dos assuntos é avivamento, uma necessidade da igreja. Nós, hoje, o povo de Deus, a igreja, necessita demais de um avivamento. Isso é uma necessidade para essa igreja, para a igreja ali da esquina, para o povo de Deus. E a gente tem ouvido muito sobre avivamento. Nossa, aqui está chegando o avivamento, o Brasil está vivendo sobre um avivamento, está chegando o avivamento, a gente tem buscado o avivamento e a gente vem... Mas a questão, será que isso é avivamento? Será que nós já estamos vivendo o avivamento? Será que nós estamos fazendo o certo para experimentar e para atrair esse avivamento, para viver esse avivamento? Então eu queria pegar umas 3 quintas-feiras. Eu gostei da experiência de ter a possibilidade de fazer uma série, porque daí você não fica com uma palavra só, você pode discorrer aquele assunto, como eu discorri sobre santidade, muito pouco. Mas eu quero, nas próximas 3 quintas-feiras, talvez, 3 ou 4 quinta-feiras, falar sobre avivamento, a importância, mas o que é o avivamento, como que surge o avivamento, de onde vem o avivamento, o que ele gera, quais são as consequências de um avivamento, ou até mesmo o que fazer para experimentarmos um avivamento. O avivamento é algo que a igreja produz, está nas mãos do povo da igreja, temos chaves para isso, ou não, é uma prerrogativa exclusiva, única de Deus, e são coisas que a gente precisa saber, para a gente não correr o risco de falar assim, nossa, nós estamos vivendo um avivamento, e a gente está vivendo um avivamento só de moda, de costume, porque falaram. Então eu queria que você, nessas próximas quintas-feiras, hoje, eu vou começar bem devagarzinho, mas vamos começar, e talvez eu vou usar um texto que siga aí nessas 3 ministrações, tá? Eu quero começar primeiro, convidando você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 2, de 1 a 13, de 11 a 13, Jeremias capítulo 2, de 11 a 13. Falar sobre avivamento, a gente precisa ter um conhecimento, e eu estou estudando, estou longe de ter um conhecimento profundo, assim, mas eu tenho procurado estudar e sentir necessidade, mediante aquilo que eu tenho até mesmo ouvido de pastores que a gente admira, pastores sérios, porque nós temos vivido aqui no Brasil, nessa geração, uma geração que tem bebido de uma fonte que é muito boa, mas também da internet. Nós temos ouvido muitos pregadores. Hoje você faz parte dessa igreja, mas você acompanha mais 10 igrejas pela internet. Você ouve a pregação do teu pastor aqui, você participa desses cultos, mas você, de alguma maneira, acompanha muitos outros movimentos e ações e projetos e pregações e cultos, e daí, de repente, você está na internet, vê uma igreja lá, nossa, explodindo, e você fala assim, nossa, aquilo é avivamento. E daí, de repente, o pastor começa a falar, e a gente ouve pastores e jovens, a gente ouve pregadores, na verdade, que não são muitas vezes nem pastores, mas eles começam a falar, e a gente começa a ficar confuso. Então, eu queria que a gente pudesse, baseado nessas ministrações, pudesse começar a chamar a tua atenção para algumas coisas. E isso não é deixa eu falar claramente aqui, não é para tesourar nada do que a gente tem vivido, pelo contrário, é para fomentar cada vez mais, é para fortalecer, porque eu creio que nós estamos a caminho desse avivamento.
Eu creio que o que essa igreja tem vivido é algo de Deus. Eu acredito que, na medida que a gente vai percebendo a vida dos jovens, pessoas se chegando, o clima da igreja, o ambiente, o culto, o louvor, tudo isso tem nos mostrado que nós estamos a caminho, nós estamos à porta. Porém, a gente precisa, de alguma maneira, ficar atento, porque nesse entusiasmo, nesse desejo todo, a gente pode começar a perder o real significado, o real motivo do avivamento. Então, eu queria, para começar, falar algumas coisinhas, algumas ponderações, depois começar. Talvez hoje eu dê um resumão de tudo, se eu conseguir, e daí nas próximas quintas eu vou pegando mais profundo sobre cada situação. Alguma nação, Jeremias, se você ler Jeremias, foi numa época que o povo de Deus tinha se distanciado muito da vontade de Deus. Era aquele povo que Deus tinha guardado, protegido, tirado do Egito, tinha dado a terra para eles, tinha feito com que eles conquistassem nações e mais nações, povos, que eles tivessem ganho, tudo aquilo, todas as batalhas. Mas aí, de repente, esse povo começa a virar as costas para Deus, para tudo que Ele fez, e começa a servir e admirar outros deuses, outros tipos de culto, por conta dessa questão do casamento com outras pessoas de outra nação, de outra nacionalidade, de outra cultura. Esse povo começou a ter um monte de confusão, e em algum momento eles começaram a perder de vista o Deus deles, quem eles serviam, o propósito para a vida deles. Só que com isso eles começaram a sofrer muitas coisas, eles começaram a sofrer derrotas, eles começaram a ter problema na plantação, não tinha mais alimento. Chegou um momento que, falta de comida, que as mães começaram a sacrificar os seus filhos para comer. Isso, o povo de Deus, por causa da necessidade. Mas Deus levanta profetas para começar a falar: olha, sabe tudo isso que está acontecendo? Sabe essa corrupção? Sabe essa inversão de valores? Sabe tudo isso que todo mundo tem ficado de boca aberta? Sabe de quem é a responsabilidade? É de vocês. Porque eu não criei vocês para viver isso, eu criei vocês para viver uma vida vitoriosa, abençoada, com frutificação, com provisão, com sustento, com prosperidade. Essa é a vontade de Deus, sempre foi a vontade de Deus para o seu povo. Porém, o seu povo começa a se desviar. E daí se levantam os profetas. E um desses profetas, Jeremias, ele fala muito, tentando trazer o povo de volta, falando assim: olha, se vocês não se arrependerem, vocês acham que está ruim a coisa? Vocês acham que o fato de não ter comida, o fato de vocês sofrerem algumas derrotas, não, tem coisa pior. Vocês vão perder, talvez uma nação venha, vai destruir Jerusalém, o templo que vocês tanto amam, vai levar os seus filhos como escravo, vocês vão ter derrotas. Então, se arrependam, volte para Deus o quanto antes. Porque avivamento, ele sempre é precedido por uma apostasia, por um distanciamento do coração do homem voltado para Deus e voltando cada vez mais para os seus deuses. Na época eram os deuses Baal, os deuses vizinhos. Hoje, os deuses que concorrem com o Deus verdadeiro é a nossa vontade, é o prazer, E isso vai ficando cada vez pior, só que o homem vai sofrendo as consequências, vai sofrendo, as coisas vão piorando. Mas toda vez que acontece isso, Deus levanta homens, Deus levanta igrejas, Deus levanta pessoas para falar: pessoal, olha, tá um caos geral, a coisa está ruim, só que a coisa ruim é o terreno preferido de Deus transformar em todas as coisas boas. Deus, ele é perito em pegar uma situação de apostasia e daí ali, pelo seu Espírito, por homens que ele levanta, começar um mover de avivamento, algo para trazer o povo, tirar o povo da idolatria, da carnalidade, do mundanismo e voltar para ele. E Jeremias é um desses profetas que levantaram, porém ele pregou 40 anos. Você acha que o povo se voltou e eles viveram esse avivamento? Não.
Jeremias pregou 40 anos lá, falando, alertando o povo, e o povo só, não. Às vezes eu penso que não difere muito do nosso tempo, porque homens, igreja se levantando, falando, olha como que está feia a coisa, olha como que vai dar ruim, olha, a gente está se distanciando muito, o homem está seguindo o seu coração, está deixando a mídia, o mundanismo entrar, invadir a igreja, e a gente fica, não, mas vamos... E a gente corre o risco de achar que estamos vivendo algo, mas, na verdade, nós só estamos vivendo uma aparência. Porque esse povo de Jeremias, eles não achavam, eles não tinham noção de como eles estavam distantes de Deus. Porque eles continuavam servindo, eles continuavam indo no templo, eles ofereciam sacrifício, mas fala assim, Deus chega a falar, usando o profeta, fala assim, eu não aguento mais esse sacrifício que vocês fazem, eu não aguento mais os bolos que vocês trazem, eu não aguento mais ver vocês entrarem na porta do meu templo, mas na verdade vocês oferecem, vocês cantam, vocês adoram, mas o coração de vocês está muito distante disso. E Jeremias começa, e uma dessas coisas que eu quero falar, alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses, mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se diante disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas que não retêm água. Meu querido, toda vez, porque tem algo no ser humano, o pecado causou algo em nós, nos rebentou, e todos nós somos frustrados, temos frustrações, nós temos uma angústia dentro de nós, a gente tem problema desde pequeno, um dia que a mãe saiu e deixou a gente chorando, aquilo gera algo na gente, um dia que o pai bateu, um dia que a irmã mais velha falou, um dia que o amiguinho na escola sofremos um bullying, um dia que a professora respondeu de um jeito, tudo isso vai gerando algo em nós, que vai arrebentando a gente, vai nos machucando. Só que Deus tem a resposta para isso daí, para todo sofrimento, para toda angústia. Mas o ser humano, a psicologia fala que o ser humano ele tem no prazer a fuga da angústia. Todos nós temos as nossas angústias, sim, a gente fica angustiado, tem dia que você não acorda assim, né, parece que aquele peito, o que é? Algo que você está preocupado, ou algo que aconteceu, ou algo que você está com medo de acontecer. E o que gera isso? O homem começa a buscar coisas para, de alguma maneira, se livrar dessa angústia. E daí, começa, em vez de buscar em Deus a fonte de água viva, a fonte do refrigério, a fonte da cura para suas enfermidades, seus traumas, ele começa a buscar no quê? Ele começa a cavar outras fontes, ele começa a criar coisas, deuses. Por exemplo, as drogas, ela não deixa de ser uma fuga para tentar fugir daquela realidade da vida, da família, dos problemas. Então, as drogas, as bebidas, sexo, tantas coisas. Fala assim, daí os crentes falam assim, nossa, a gente não tem problema com isso. Você quer onde os crentes mais afogam, tenta recompensar a sua angústia? Alguém tem coragem de falar aí onde que os crentes, a fuga maior dos crentes? Comida? Quem acha que... o pastor falou outra que é muito boa também. Mas eu ia falar, estava pensando na comida mesmo. A gente não bebe, não usa droga, não faz não sei o que mais. Pelo amor de Deus, a hora que você está ansioso, você está agitado, você vai lá para a geladeira, você começa, não tem na geladeira, você vai no armário, não acha no armário, você vai para o telefone, você vai para a internet, você precisa, e aquela comida tem um poder maravilhoso, que ela parece que, era isso que eu precisava. O problema é que são cisternas rotas, são fontes que acabou ali, chega amanhã, você precisa de mais comida, como a pessoa precisa de mais sexo, como a pessoa precisa de mais balada, como a pessoa precisa de mais bebida, como a pessoa precisa de mais drogas.
E o mundo, as pessoas, elas estão, de alguma maneira, em vez de buscar em Deus a sua satisfação, a cura, a realização, elas começam a fazer isso daí. E o pastor Mário falou algo aqui, que eu vou pegar o gancho. Ele falou, sabe onde que os crentes também, eles afogam as suas mágoas, ou onde que eles, de alguma maneira, melhoram a sua angústia? Alguém ouviu o que o pastor Mário falou aqui? Na igreja. Olha só, muito forte isso. Na religião. Não só, as pessoas começam, de alguma maneira, acham que se eu for na igreja, se eu começar a fazer isso, se eu começar a tentar ser o certinho, se eu subir a escada de joelho, uma escadaria de joelho, ou se eu for lá na igreja começar a cantar, parece que eu canto, e se nós apegarmos nisso, meu querido, não tem jeito. C.S. Lewis fala que todo ser humano, ele nasce com desejo de adoração, todo ser humano, ele nasce um adorador, porque nós nascemos para adorar um Deus, para servir a um Deus, e nessa adoração, algo é preenchido em nós, isso substitui a angústia, isso toma o lugar, a satisfação, as águas vivas, quando Jesus está lá com aquela mulher samaritana, e o que ele fala assim, olha, eu tenho água que se você experimentar, você não precisaria ficar correndo atrás de cisternas ou de fontes projetadas pelo homem. Qual que era a fuga da mulher samaritana? Os homens. Ela já tinha tido 5, estava no 6º homem. Era algo que ela precisava e ela tentava. O que Jesus fala, minha querida, se você experimentar essa água, você nunca mais vai precisar ficar. Por isso que um cristão, jovens, adolescentes, homens, mulheres, nós temos sim a bênção de ter família, de ter namorado, de ter comida, de ter tudo, mas nada disso pode substituir a nossa realização, a nossa satisfação em Cristo. Davi fala assim, dos átrios de Deus, ou na presença dEle, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Davi entendeu, eu prefiro, porque a minha satisfação, a minha alma anela por Deus. E avivamento, meus queridos, nada mais é do que uma troca da nossa agenda, dos nossos desejos, das fontes que nós temos cavados, para de alguma maneira a gente perceber e falar assim, não, ali está a fonte verdadeira, ali está a minha satisfação, ali está a minha cura, ali está tudo que eu preciso. Porém, nós, por nós mesmos, nunca vamos chegar nesse ponto, porque a nossa alma, a gente está sempre querendo virar as costas para Deus. E nesse texto, e falo sobre apostasia, porque tem a ver com isso daí, eu ouvi, não lembro qual pastor, não sei se é até o pastor Nilson mesmo, fala que o oposto de avivamento é apostasia, porque apostasia, é isso que o povo tem, é virar as costas para Deus e se entregar aos seus projetos. Qual é o meu projeto? Eu preciso de água, então eu vou cavar uma fonte aqui, vou cavar outra ali, aqui não está dando conta, eu vou ali, em vez da gente falar, peraí, tem uma fonte ali inesgotável, ali tem os rios, ali está a fonte da vida. Só que para a gente ir em direção a essa fonte, automaticamente a gente precisa fazer o quê? Abrir mão de todas as outras. Na verdade, a apostasia é virar as costas para os projetos, para a vontade, para os planos de Deus para a minha vida. Apostasia, Deus está ali, os planos dEle, a vontade dEle, tudo que Ele projetou, planejou para mim está ali. Eu vou ser um apóstata, eu estou virando as costas e eu não quero saber, eu quero saber dos meus projetos e planos. O avivamento é quando a gente faz o oposto. Está ali todos os nossos planos, projetos, sonhos, vontades, desejos e satisfações, e a gente fala assim, não, agora eu estou experimentando um avivamento. E esse avivamento vai me levar a virar as costas para a apostasia ou para a vontade humana e virar para Deus, me virar para Deus e para toda a sua vontade. Agora, uma coisa que eu quero falar e vou bater em cima disso, o avivamento não é gerado pelo homem. Escute só, meu querido. O avivamento não é algo da terra para o céu. O avivamento é algo do céu
para a terra. Hoje, muitas pessoas, muitas igrejas, muitos homens e mulheres, não hoje, ao longo da história, tentaram produzir avivamento. Porque a gente tem noção, e todo crente sabe que o avivamento vai gerar o quê? A gente está falando a gente queria ganhar Pirajuí, só vai ser possível com avivamento. Então, já que a gente sabe que só vai ser possível por avivamento, vamos produzir o avivamento. O que a gente começa? Não, vamos orar, vamos buscar, vamos fazer. E isso são coisas que cabem ao homem, só que de acordo com a vontade de Deus. Não adianta a gente começar a criar agenda, querer fazer. Não, vamos fazer um culto assim, vamos fazer um culto assado, vamos 50 dias por mês, olha só, 50 dias por mês, vamos começar a fazer e vamos ficar ajoelhado, agora a gente só vai orar ajoelhado, agora a gente só vai orar com a mão levantada, nada disso gera avivamento. Isso pode fazer parte desde que isso seja direcionado por Deus, porque a Bíblia fala, na verdade, que nós nem orar sabemos. Romanos 8,16, se não me engano, ou 14, fala que nós não sabemos orar como convém. Então não adianta só até mesmo, porque todo avivamento é precedido por oração. Eu não estou falando contra a oração. Eu não estou falando contra a gente começar a vir todo dia na igreja. Eu não estou falando contra aquilo que cabe a nós fazer. Mas eu estou falando que o homem mesmo não consegue produzir isso. Até mesmo a oração, ela tem que ser gerada pelo Espírito. Toda vez que o homem tenta fazer algumas coisas, e você pega, quer ver Joel 2, 12, 13, por favor, coloca aí. Nossa, eu vim sem relógio, isso é um perigo. Deixa eu pegar o relógio aqui. Irmãos, quase que vocês ficam aqui até 10 horas da noite, hein? Colocar aqui no... é a hora que eu citei Bíblia, não teve dessa vez? Porque... Eu vou falar aqui, então, deixa eu tentar aqui esclarecer algo aqui. É só, você fala a verdade, ó. E é o meu? Olha isso. Você vê, essa turma, fala a verdade, meu. Esse pessoal que trabalha nessa igreja aqui não tem nem o que falar, viu? Não, qualquer um, não é o meu. Rapaz, você vê. Demais. Coloca. Que eu falei quando a gente falou de abrir a Bíblia, os jovens, eu acho legal isso. Porém, é só na primeira vez, porque senão toda vez que a gente for falar para abrir a Bíblia, daí começa, mas deixa eu falar então, na primeira vez que for falar, a hora que for começar a pregação, a palavra, você pode expressar o teu ânimo de ouvir a palavra com tá certo? Daí começou a palavra, no segundo texto, você já está animado ali, o texto, a tua animação com o texto, já não vai ser no vai ser no lendo, no colocando, vendo e trazendo para o coração, certo? Claro, nos jovens é assim também, né, Luquinha? Lá, nos jovens é só o primeiro texto também. Lá. Então tá certo. Coloca aí Joel 2, 12 a 13. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejuns, lamentos e pranto. Espera aí. Mas está falando para voltar com jejum, com oração... Mas ela, primeiro, de todo o coração, volte de todo o coração. Vai para o 13, por favor. Rasguem o coração e não as vestes. Isso é muito interessante, porque na cultura judaica, uma das maneiras deles mostrarem que estavam arrependidos, eles estavam em momentos de dificuldade, de situação, que eles percebiam que eles estavam muito frágeis e eles precisavam de Deus, eles rasgavam suas vestes, mostrando assim, nós não somos nada, nós somos pó, nós precisamos de Deus. Isso era algo externo. E quando Deus fala assim, olha, vocês precisam rasgar não só as vestes, ou vamos colocar assim, vocês precisam orar, mas não só da boca para fora. Vocês precisam jejuar, sim, mas não só para querer poder, mas tudo isso é de alguma maneira para perceber a
podridão do homem, a decadência do homem, o pecado, de como ele tem, parece que como diz Davi, Paulo fala, a gente sempre é inclinado para o mal, e quando a gente se depara com isso, é para a gente falar, não, eu não quero mais isso, e não só de boca para fora. Então, oração é fundamental, jejum é fundamental, ir buscar a Deus é fundamental, mas tudo isso, se não for de coração, algo lá de dentro, se for só porque todo mundo está fazendo, se for só porque eu vou lá porque eu quero uma cura, se for só porque eu quero sentir a presença de Deus, só porque eu quero alguma coisa, na verdade nós não estamos fazendo de acordo com a vontade de Deus. Dá para entender, meus irmãos? Amém? Eu quero usar dois exemplos para vocês entenderem avivamento. Eu vou colocar avivamento como um projeto de Deus. Mas tem muito entre Babel e Pentecostes. Babel, o avivamento, o projeto do homem para com Deus, que não dá certo. Pentecoste, o projeto de Deus para o homem, que daí sim é o avivamento que chegou até nós hoje. E eu quero, ao longo desses estudos, falar e mostrarem diferenças. O que os homens fizeram em Babel, quais foram os equívocos dos homens em Babel, quais foram os acertos dos homens em Pentecoste, e para ver qual o resultado disso. Vamos ler Gênesis 11, de 1 a 9. Eu só vou começar a dar uma introdução nisso. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram, vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, assim nosso nome será famoso, e não seremos espalhados pela face da terra, ou destruídos, porque tinha acontecido o dilúvio, e eles estavam querendo chegar até o céu para conversar com Deus, para falar, não, Deus, olha, nós somos do bem, vamos fazer um negócio junto. Eles queriam não só para se engrandecer, mas era algo que traria segurança para eles, traria fama, traria talvez desse relacionamento mais íntimo com Deus, com o ser que mandava a chuva, que era poderoso para destruir, para salvar. Então, a tentativa disso é chegar, daí volta no 4 lá, assim nosso nome será famoso e não ao céu, pode ir lá, 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua, existe uma unidade, eles se entendem, eles estão com um só propósito, e começaram a construir isso, em breve nada poderá impedir o que eles planejam fazer. Por isso que unidade, mesmo para o mal, mesmo para projetos ruins, você pega quando tem pessoas que se unem para fazer e começam a trabalhar, aquilo tem êxito, tem vitória, porque a unidade é algo fundamental, mas nós vamos chegar lá. Venham, desçamos e confundamos, Deus falando na Trindade ali, venha, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros, porque daí fica impossível você desenvolver qualquer projeto, porque para desenvolver projetos precisa ter harmonia, precisa ter entendimento. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Não, está voltando em vez de... Não, volta lá no 7, aonde que falou das línguas lá. Vai para o 6. Não, vai para o 7. Então é no 8 mesmo lá. Vamos lá. Assim o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Vai para o 9. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Meu querido, um projeto do homem, com boa intenção, porém, como homem, toda boa intenção por trás tem uma boa intenção, de ser famoso, de ser reconhecido, de me sentir mais seguro, de começar a tocar o céu, de conquistar. Tem muita gente que tem falado sobre avivamento para conquistar, para avançar, para conquistar até mesmo a unção, a bênção.
quando se é algo que, ali nesse caso, Deus tinha mandado, eles estavam fazendo algo que era da vontade de Deus, em algum momento teve alguma orientação divina ali, olha, vocês façam desse jeito, assim, desse jeito. Não teve nenhuma orientação divina, não teve ordem divina, não era vontade de Deus isso daí, era apenas vontade do homem, e eles se uniram e começaram a fazer. Porém, como tudo aquilo que o homem tenta fazer, e é algo que, mesmo com boa intenção, para chegar até conquistar algumas coisas, meu querido, você pode ter tudo, ali os homens tinham tudo, tinham unidade, era uma só língua, eles tinham ferramentas, eles tinham tudo, porém, Deus vem e atrapalha, Deus vem e dá um basta. Por isso que a gente tem muitas nações, muitos países que, de alguma maneira, às vezes até começa e vai, está fazendo, daí de repente começa, você vê, aqui, falha ali, para ali. Pode ter certeza, quando acontece isso, sabe o que é? Tem muito coração de homem, tem muito orgulho, tem muita vaidade, tem muito desejo é nós, é a PIB Pirajuí, é a Rede Tree. Não estou... Agora, aqui, graças a Deus, nós não somos parecidos com Babel. Graças a Deus, a PIB Pirajuí, graças a Deus, a Rede Tree é muito mais parecido com Pentecoste. Vamos lá ler o que Pentecoste, daí eu vou estar debulhando isso daí ao longo desses duas próximas quintas. Pentecoste, Atos 2, de 1 a 12. Atos 2, de 1 a 11, de 1 a 12. Aqui, meus queridos, é um projeto de Deus. Essas pessoas, elas estão num lugar que Deus mandou, que o próprio Jesus tinha mandado, vocês vão, fiquem em Jerusalém, até, tem uma orientação, fiquem unidos. Em Babel tinha união, estava todo mundo lá, tinha uma reunião. Pentecoste tem uma união, tem uma reunião, pessoas, só que Babel, toda a orientação vem do céu. Todos os homens estavam submissos à autoridade, à orientação divina, não tinha coração humano. E se a gente fizer aquilo? E se a gente fizer aquilo? E se a gente, não, vamos fazer aquilo? Porque podia fazer, não, o que é para fazer? É para vocês irem e ficarem ali até. Puxa, mas é chato ficar 10 dias, 15 dias, quantos dias? Como que vai ser? Fiquem ali até. Quando homens e mulheres de Deus começam a entender que o avivamento vem depois de uma ordem, vão e façam, vão e fiquem, façam isso, façam desse jeito. Não existe avivamento sem obediência à palavra de Deus. Pode ter desejo, pode ter boa vontade, pode querer fazer, pode querer conquistar, mas se não for Deus orientando, falando isso sim, isso não, é desse jeito, é agora, é ali, é desse jeito, desse momento. Ali tinha isso. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. Lá também estavam todos só em um só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousavam sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se esse som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna, pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeu como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso?
Meu querido, duas situações, dois ajuntamentos, duas intervenções de Deus divina. Ambas as situações falam sobre unidade, falam sobre entender, sobre línguas, mas uma é diferente da outra. Uma é produzida de baixo para cima e não foi para frente. A outra foi produzida de cima para baixo e até hoje nós estamos aqui recebendo o dom do Espírito Santo, recebendo a palavra de Deus, sendo encorajados a avançar e a orar, a buscar, a rasgar as nossas vestes, não, a rasgar o nosso coração, a jejuarmos, a buscar Ele, para que do alto sejamos revestidos de poder. Para que do alto venha o grande avivamento, para que do alto venha mudança, transformação, arrependimento, que do alto venha aquilo que vai vai varrer toda apostasia e vai levar o homem de volta ao centro da vontade de Deus, ao coração de Deus, vai tirar o homem do desejo de coisas erradas e vai colocar o homem no lugar onde ele deseja a palavra de Deus, a oração, a busca pela vontade de Deus. Amém, meu querido? Avivamento, então, voltando, e eu vou usar várias coisas, a gente vai perceber o que tem diferente. Por que Pentecoste deu certo? Por que Babel deu errado? Quais são as características dos homens de Babel? Quais são as características dos homens de Pentecostes? O que os homens de Babel fizeram de errado? O que os homens de Pentecoste fizeram certo? Tudo isso, meu querido, nos próximos capítulos. Nas próximas quintas. E o que gerou? Uma coisa, nós já adianto, mas eu vou estar passando tudo isso daí. Em Babel, gerou frustração, perdas, distanciamento, confusão, gerou tantas coisas ruins. Por isso que tem muitas igrejas que depois de um aparente avivamento, você vê que um vai para lá, outro vai para acolá, outro vai não sei, um pastor que não conversa com o outro que não sei o quê, porque na verdade era o homem tentando fazer aquilo que cabe somente a Deus fazer. E em Pentecoste, o que virou? Não teve frustração, teve bênção, teve vitória, teve refrigério, teve regozijo, teve dons, teve derramamento do Espírito, teve gente caindo, teve gente levantando, teve gente que parecia bêbada de tanto cheio da presença de Deus, tinha gente que saía mesmo na perseguição, corajosamente e enfrentava e falava com autoridade do Evangelho, teve sucesso em Pentecoste, porque foi um movimento de cima para baixo. Isso não exclui o que cabe a um de nós. Marinho, se a gente ficar em casa, sentado, assistindo novela, vem o avivamento, se é do alto, meu querido, tem nada a ver o que eu estou falando. O que eu estou falando é que vem do alto, tudo, inclusive as orientações para o que eu e você devemos fazer. Vem a orientação, ore, mas ore de todo o coração. Ore, mas ore no Espírito, ore, jejue, mas de alguma maneira, antes de orar e jejuar, se arrependa dos seus maus caminhos, comece a perceber que aonde os teus caminhos têm levado, como aquele povo de Jeremias, será que não estava percebendo que todo o mal que eles estavam vivendo, era tão somente porque eles tinham abandonado a Deus? Meu querido, será que, quais os males que têm nos sobrevindo? Tem vindo sobre a nação do Brasil, tem vindo sobre a nossa cidade, tem vindo sobre tantas cidades, tem vindo sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Será que não é Deus permitindo, dando uma oportunidade da gente começar a viver um avivamento? Porque avivamento, e todos os avivamentos, na Bíblia, você pode ir na Bíblia, no Antigo Testamento, Novo Testamento, mas todos, agora os mais recentes, os grandes avivamentos vieram após guerra, após destruição, após juízo, após calamidade. O povo, depois de ter sido arrebentado, eles começam a perceber que as fontes que eles buscavam não foi poderoso o suficiente para livrá-los ou para abençoá-los. Então, depois, no meio de tanta calamidade, eles se lembram, nós temos um Deus, e é Ele que pode vir com uma chuva, nos trazer refrigério, renovo, cura, transformação. Nós queremos avivamento,
vamos ter a noção e a consciência de que nós precisamos voltar-nos para Deus e parar de só reclamar da situação, porque toda situação para mim, e eu acredito, e eu aqui vou uma revelação particular, pessoal, lendo sobre João Batista, estudando um pouquinho sobre João Batista, quando os discípulos, as pessoas, as autoridades vão perguntar para João Batista: você é Elias, você é o Messias, você é aquele que... Quem que você é? Ele fala: eu sou aquele que vim preparar o caminho. Eu sou aquele que vim falar: endireitai as vossas veredas. Eu sou aquele que vim falar: arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Eu lendo isso daí, logo após veio o maior de todos os avivamentos, que é a vinda de Jesus, a morte, a ressurreição, o evangelho, o começo da igreja, ali. E sentindo esse texto, Jesus falou assim: Marinho, eu estou igual naquela época lá de João, estou às portas, só que tem gente que o caminho precisa ser preparado, precisa ter alguém falando para essa turma endireitar o caminho, porque a hora que eu vier, eu venho para julgar, eu vou vir para trazer juízo, eu vou vir para trazer na mão o bom, o galardão, mas também a sentença do fogo eterno. E esse último avivamento vai ser preparado pelos novos João Batistas, que sou eu e é você. Mas para isso, nós precisamos, o que João fez? Renunciou tudo aquilo que era do homem, para viver aquilo que era de Deus. Ele viveu. O que cabe a mim? Anunciar Jesus. A pergunta: o que cabe a nós, povo de Deus, João Batista, os profetas dessa geração? Cabe a nós começar a falar: pessoal, menos diversão, menos bagunça, menos festa, menos oba-oba, e mais joelho no chão, mais cara no pó, mais olhar para Jesus e perceber que Ele está à porta batendo. Ele fala lá em Apocalipse, eles que só a porta e batem. Ele fala aquilo para uma igreja. Deixaram Ele fora da igreja. Eu imagino essa cena, eu imagino a igreja cantando, Jesus maravilhoso, tal, e a gente chorando, e a gente cantando, mas não passando de só assim, ó, estou rasgando as vestes, e Jesus lá pessoal, estou aqui fora, o que vocês estão fazendo aí dentro? Nós estamos nos satisfazendo, nós estamos suprindo as nossas carências, nós estamos, curtindo uma emoção. Não, meu querido, desse jeito não vai ter avivamento, desse jeito pode ter oba-oba, desse jeito pode ter ajuntamento, que em Babel tem ajuntamento. No bezerro de ouro também, um culto maravilhoso, tinha ajuntamento, mas não tinha presença de Deus, não tinha o direcionamento do céu para a terra. Avivamento não é a terra tocando o céu, é o céu tocando a terra. Avivamento não é, vou repetir, não é a terra tocando o céu. Tem muita gente tentando aqui tocar o céu, mas tem sido como não passa de uma Babel, de pessoas que estão tentando construir algo que na verdade Deus não mandou. Enquanto Deus manda: arrependei-vos, crede no Evangelho. Avivamento, sabe o que vai fazer? A gente ter paixão pela Bíblia. Eu pergunto, quantas pessoas que num domingo ou no sábado à noite, ou nesses eventos, choram, caem e babam e não sei o quê, mas passa a semana inteira sem ler um versículo da Bíblia. Que avivamento é esse? Avivamento, a gente vai ter paixão pela palavra de Deus, que é um avivamento no Velho Testamento, foi com Neemias e Esdras, restaurando o povo, ia para a praça pública, começava a ler, 12 horas lendo a lei, relembrando o povo. Meus queridos, olha, a gente não pode fazer isso. Enquanto isso daí, nós temos gostado de um avivamento que só gera emoção, mas a gente precisa começar a buscar um avivamento que traz raízes, que traz firmeza, que traz noção do que seja essa palavra avivamento, não seja uma palavra só bonita, e só vamos buscar avivamento. O que é avivamento? Avivamento é a vida de Deus matando a minha vida, a vida do Marinho, a carne do Marinho, e sobrepujando e vencendo, e amanhã depois o Marinho fazendo não o que ele quer, mas o que o Espírito Santo de Deus manda.
Não sou eu quem vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. Isso é avivamento, é não gostar mais das coisas que eu gostava lá. Antigamente eu gostava de bar, hoje eu gosto da igreja, eu amo a igreja. Antigamente eu gostava de bagunça no mundo, hoje eu gosto de bagunça na igreja. Nós temos bagunça aqui na igreja, bagunça santa, é uma delícia. Mas precisa, não. Agora, quando eu gosto da bagunça da igreja, mas gosto da bagunça do mundo, não tem avivamento. Avivamento é a vida de Deus em nós, que nós possamos como igreja. E eu, de verdade, eu quero orar com você, mas eu queria desafiar você a vir nas próximas quintas-feiras, porque eu vou destrinchar Babel e Pentecoste, e vou mostrar na prática. Então, Marinho, você só falou que avivamento... Não, tem mais aí, que você possa vir. Agora, a pergunta que eu faço, quem quer viver um avivamento? Quem quer? Essa palavra não foi para baixar a bola, não. Essa palavra não é para a gente querer mais. Não é para parar de vir aqui na frente e buscar Deus, não. Mas é para mais, não é para vir aqui à frente, buscar, ajoelhar, clamar, mas é para em casa, no nosso quarto também buscar, clamar. É para a gente ir além daquilo que a gente tem feito aqui. É sim amar, desejar estar junto com a galera, mas é também amar, estar junto com o meu Jesus. Eu não só tenho Jesus quando eu estou com a galera, eu posso ter Jesus quando eu estou no meu quarto sozinho, eu posso ter Jesus na minha escola, lá no meio de uma apostasia. Elias, no meio de uma apostasia, ele fez uma nação que estava tudo corrompida. Por causa da fidelidade dele, ele fez uma nação se ajoelhar e falar assim: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Se nós formos agentes de avivamento, nós podemos estar em qualquer lugar, na faculdade, no trabalho, e num monte de amigo, tudo gente que não crê, mas se nós tivermos a vida de Deus, mais cedo ou mais tarde, pessoas estarão se ajoelhando e falando: só o Senhor é Deus, porque nós estaremos influenciando não só pelo aquilo que a gente fala, mas por aquilo que a gente vive, por aquilo que a gente respira, por aquilo que a gente transmite. E o que a gente vai transmitir é a presença de Deus, é o Espírito Santo de Deus que tem sido derramado, foi derramado, está sendo derramado, vai continuar sendo derramado nos corações que estiverem sedentos, desejosos de ser cheio dele e querer ser controlado por ele, em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar em pé.